O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time Desde a recua, Copa do Catar se defende. A Copa do Catar acaba assim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe e agora vamos acompanhar tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo de Flamengo 1, Vasco também 1 pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão conseguiu dominar a partida. E aí, venceu? Não venceu? Vacilou mais uma vez. Novamente a nossa defesa ali deixando muito a desejar. De novo teve a oportunidade de matar a jogada, de finalizar o contra-ataque do Vasco, mas não, todo mundo ali na preguiça, marcando a distância, marcação Wi-Fi. E aí fica difícil, né? Desse jeito não dá, velho. Marcação Bluetooth, né? Só a distância ali. Então, assim, é um tipo de situação que não dá pra aceitar no time do Flamengo. Mais uma vez, poderia ter feito 3 pontos num clássico, que daria uma moral gigantesca pro jogo contra o Peñarol, que vai ser uma pedreira também, apesar do primeiro jogo ser no Maracanã. O Flamengo vai lá e faz um papelão desses. Deixa a vitória escapar no final do jogo, que é pior ainda. Vamos acompanhar tudo que a imprensa falou. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Rafael Paiva. Ele não joga bem contra o Atlético Paranaense em Curitiba, quando se classifica. Mas ele não se ausenta, né? Ele tem momentos muito complicados contra o Atlético Paranaense em São Januário, mas ele vira, ele compete, ele tem um gol, ele sustenta a pressão, ele não se entrega contra o Flamengo. O Vasco, de alguns anos atrás, tomar 1-0 do Flamengo era... Você podia trocar de canal, você podia fazer outra coisa, porque ou o Flamengo ia sustentar com muita tranquilidade, ou o Vasco ia tomar mais. E hoje não. Então o Flamengo também tem que saber quem é que está do outro lado. Isso. Saber que time é esse. E pecou muito aí. O que para mim é pertinente na discussão sobre o Flamengo, eu vejo a maioria das pessoas criticar a falta de jogo, a falta de gol, a falta de ofensividade, mas o time pode mais. Eu acabei de usar essa frase também, né? O Flamengo pode mais. Mas o que mais me estranha, sendo um time treinado por essa comissão técnica, o jogo de hoje ilustra bem. Se o Flamengo tivesse conseguido fechar o jogo depois do gol do Gerson, com posse, com solidez defensiva, a gente diria que, olha, foi brilhante? Não foi. Mas foi melhor do que o Vasco o tempo todo. Sim. Fez um gol de rara capacidade coletiva, né? O Wesley, De Arrascaeta, Gerson. O Gerson jogou demais, o Léo Ortiz jogou demais e o Flamengo fez uma partida correta, quente, importante contra um adversário que é diferente dos outros. Né? A gente falaria. E ganhou. Acabou. Haveria pouco espaço para qualquer crítica, mesmo porque mais um jogador se machucou, e é um jogador que era meio um super-herói, porque todo mundo se machucava e ele não, né? E o Arrascaeta entrou meio na emergência, ficou mais tempo em campo do que deveria, do que talvez até pudesse ficar, mas não, o Flamengo não consegue fechar o jogo. Sim. E não é que não consegue fechar o jogo porque não faz o segundo gol, não consegue fechar porque mostra de novo fragilidade defensiva, e para mim esse é o ponto estranho. Porque ao longo da carreira do Tite, ele teve até alguns times que eram ofensivamente interessantes, no sentido de estão jogando talvez no máximo da sua capacidade. Extremamente maduras nesse cenário. Com mas 1-0 nesse cenário, acabava o jogo. O zagueiro não ia vacilar como o Léo Pereira vacilou. 1-0 no meio do primeiro tempo, acabou o jogo. Exato. Pode, como você falou, pode trocar de canal. E não foi só hoje, não é só hoje. Aliás, exceto o recorte do campeonato estadual, que a gente de novo insistiu, foram feitas poucas ressalvas, isso tem pouca relevância para o que interessa no calendário de um time como o Flamengo, mas fora o campeonato estadual, o Flamengo é um time que permite ao adversário, e permitiu hoje. E o gol que o Flamengo toma, para um time que está brigando e tem a pretensão que o Flamengo tem na temporada, é inadmissível, é de chegar no vestiário, de ter bronca, de ter conversa num tom alto. Nessa jogada aí, por que não pararam com falta o Ryan? Ele sai ali no drible, ali no meio campo. E todas as disputas você perde. E você deixa o jogador sozinho dentro da área. O Flamengo desperdiça várias oportunidades consecutivas de interceptar por uma marcação com baixa intensidade num contra-ataque que era tudo que o Vasco queria e buscou durante toda a partida. É curioso, então, pro torcedor...
Desculpa te interromper, mas eu vou te devolver a palavra só porque eu acho que tem um ponto aí que é fundamental nesse debate, que é a visão do próprio torcedor do Flamengo, né? Você pega a rede social, você lê as mensagens, você vai ver torcedor muito bravo realmente com a questão defensiva, que já é uma questão anterior ao Tite. Mas hoje o torcedor ele faz duas ressalvas. Uma, jogou melhor do que vinha jogando, no sentido de ter e controlar a bola. O primeiro tempo é muito interessante. E o torcedor do Flamengo, ele acaba mais incomodado com o que o Pedro trouxe para a gente debater, que é a questão de quem vai pegar essa bola e chutar no gol, do que efetivamente com a questão defensiva. Porque, assim, existem muitas bolas, e aí a gente analisando o jogo, que o Gerson toca para o lado em vez de chutar no gol. E aí a bola você que o vê Rascaeta, que o esforço vacila e o Rascaeta sai cara a cara. Então, eu acho que esse é o ponto que, nesse momento, o torcedor do Flamengo está perguntando quem vai resolver esse problema antes da defesa, sabe? Dani, falta um pouco mais de contundência, verdade. Característica também de torcida. O torcedor do Flamengo ele quer saber do gol. Talvez isso. outras torcidas querem saber de não tomar gol. O torcedor do Flamengo ele quer olhar para frente e ver a bola na rede. De fato, teve falta de capricho em algumas finalizações. A do Bruno Henrique, por exemplo, sai na cara do gol, poderia tirar do Léo Jardim, tocar por cima, mas, bola na trave. Mas analisando o contexto do jogo, não faltou volume ofensivo para o Flamengo. Não. O que faltou foi maturidade competitiva. Foi um gol de imaturidade sofrido pelo Flamengo num momento em que era totalmente favorável. E aí você vai voltar no papo do André. Não é o que você espera de um time do Tite. Você pode falar que o time Desde a recua, Copa o time do Catar. se defende. A Copa do Catar acaba assim. Esse time, tecnicamente, Mas isso seria maduro. Isso num segundo momento, né? Porque mesmo esse primeiro tempo tão elogiado do Flamengo, Faltou a bola entrar. não só faltou entrar, como faltou tentar mais. Faltou um Luiz Porque Araújo ali para fazer isso, justiça seja feita, prof, que sai Sim. com menos de 20. Mas tudo bem, tem mais gente ali. É porque outro lado, ele tem entrou essa Arrasca. característica, né? De pegar a bola e chutar de fora da área, de onde tiver arriscar, mais do que Ele os está outros. mais inteiro para fazer isso, eu No acho. primeiro tempo você Tava, teve né? uma cabeçada do Pulgar e uma bola que o Arrascaeta volta com ela. No segundo tempo você tem as bolas na Uma trave. do Plata também. E uma do Plata. É pouco. Pelo potencial que esse time do Flamengo tem, porque o Tite sabia segurar jogo com times em que ele tinha que segurar o jogo. É o mesmo Tite que em outros momentos, quando tinha times melhores, também partia para um tipo de jogo diferente. Agora, na ordem, eu acho que pela ordem, primeiro o Flamengo deixa de fazer os gols. E num segundo momento ele acaba tomando os gols como tomou hoje do Vasco e já tomou em outros jogos tantos, principalmente na questão da bola aérea, coisas que a gente já falou muitas vezes aqui. A gente ainda vai falar bastante sobre esse jogo, obviamente, mas agora o treinador do Vasco, Rafael Paiva, ao vivo aqui no Linha de Passe. Vamos ouvir. Conseguimos equilibrar o jogo em vários momentos e mostramos que o Vasco tem força para jogar contra qualquer equipe. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali com ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar. Então tá aí, né, um pouco da análise aí dos comentaristas, rapidamente falando sobre esse jogo, né? Flamengo mais uma vez pecou, novamente teve a chance ali de matar a jogada, de fazer o gol que já daria a vitória e não fez. Não é a primeira vez que a gente abre um vídeo falando sobre isso, finaliza um vídeo falando sobre isso, porque há muito tempo o Flamengo vem deixando muito a desejar. É um time que é muito inconsistente. Em um jogo arrebenta, no outro não faz absolutamente nada. Então isso é o que mais preocupa a torcida, essa inconsistência do Flamengo. A gente não sabe se vai chegar num clássico contra o Vasco, vai golear, ou se vai chegar no clássico e vai fazer a partida que fez, por exemplo, desastrosa, no sentido defensivo. Não a partida em si, na verdade, o resultado ele é horroroso. A partida foi boa, o time jogou bem, o time controlou. E aí? E na hora de marcar o segundo gol? E na hora de finalizar a partida? Faltou muito no Flamengo no jogo de hoje, então certamente o resultado ele é muito ruim pelo que foi o jogo, porque poderia ter ganhado por 2-0, seria o resultado mais justo, porém é futebol, né? E no futebol não pode vacilar como o Flamengo vacilou contra o Vasco. A gente gostaria muito de saber o que vocês acharam do jogo. Gostaram da atuação do Flamengo? Não gostaram? Luiz Araújo saiu contundido, mais um jogador aí pro departamento médico. Enfim, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!